Muito bem, gente, vamos lá. Capítulo 9, a gente vai tratar do Estatuto Federal. Bom, esse é o assunto que mais cai em prova, tá? Na maioria dos concursos que tem o Estatuto Federal no programa, a maioria das questões tendem a perguntar sobre o Estatuto Federal. Aliás, tem muitos concursos que separam, né, direito administrativo e Estatuto Federal, como se Estatuto Federal fosse uma matéria à parte. Então coloca lá, direito administrativo, 10 questões, Estatuto Federal, 10 questões. Então, o Estatuto você tem que ler com calma. O que você tem que tomar cuidado de antemão? Bom, cada ente federado deve legislar sobre o seu pessoal. Então, a Lei 8.112 é uma lei federal que só se aplica à União. Né? Por que eu estou falando isso, Gustavo? Existem leis federais de alcance nacional e existem leis federais de alcance apenas federal. A Lei 8.666, Lei de Licitação em Contratos, é uma lei federal porque foi editada pela União. Mas ela tem um alcance nacional, porque a Constituição Federal, antes de mais nada, determinou: compete à União estabelecer normas gerais sobre licitação em contratos. Então, a Constituição Federal é que disse que a União editaria uma lei essa que seria aplicada a todos os entes federados, como norma geral. Então, a Lei 8.666 é uma lei federal de caráter nacional. Nenhum estado, nenhum município pode fazer uma licitação descumprindo a Lei 8.666. Beleza. Agora, a Constituição Federal não tem a mesma regra em se tratando de pessoal. Muito pelo contrário, a Constituição Federal fala claramente que cabe ao chefe do Poder Executivo legislar sobre os seus servidores. Então, cabe ao presidente da República encaminhar um projeto de lei ao Congresso tratando para que seja elaborada a lei que vai tratar dos servidores federais. Cabe ao governador daquele estado encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa para que seja editada uma lei que vai tratar do estatuto dos servidores daquele estado. No município, idem. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos concursos são federais. Então, a maioria dos concursos federais vão exigir o Estatuto Federal. Se você fizer um concurso estadual, distrital ou municipal, a regra é que não seja exigido o Estatuto Federal, né? Porque aquele estado tem um estatuto, aquele município tem um estatuto. O Distrito Federal, por acaso, vou falar uma peculiaridade, tá? Peculiaridade. O Distrito Federal, por acaso, editou uma lei dizendo que no Distrito Federal aplica-se aos servidores do Distrito Federal a Lei 8.112 com algumas alterações. Então isso aí cada ente federado pode editar a lei para os seus servidores. O Distrito Federal, por preguiça, em vez de editar uma lei para os servidores do Distrito Federal, resolveu falar: aplica-se aos servidores do Distrito Federal a Lei 8.112 com ressalvas. Então, por exemplo, eu já dei curso, né? Já dei aula em concurso do Distrito Federal que pediu o Estatuto Federal. Mas isso não quer dizer que o Estatuto Federal seja aplicável ao Distrito Federal. Não. Hoje o Distrito Federal tem uma lei falando isso. Amanhã ou depois o Distrito Federal pode editar uma nova lei, revogando a anterior e criando um estatuto próprio para os seus servidores. Tá legal? Tá legal? Aliás, não sei nem se fez isso recentemente. Eu dei aula já para servidor do Distrito Federal já tem 1 ano. Pode ser que agora, recentemente, tenha editado uma lei lá no Distrito Federal, criando regras diferentes, que eu não conheço as regras específicas do Distrito Federal, a princípio. Então, o que você tem que tomar cuidado? O teu concurso é federal? Estatuto Federal. O teu concurso é estadual, distrital, municipal? Você tem que conhecer o estatuto desse ente federado. Mas, já vou chamar a atenção para o seguinte: via de regra, os estatutos estaduais e municipais
são cópias do Estatuto Federal. Pelo menos sem medo de errar, pelo menos de 70% a 80% dos estatutos dos outros entes federados são iguais ao Estatuto Federal. Então, o que tem que tomar cuidado? Vou fazer um concurso estadual, do Estado do Pará. E cai o Estatuto do Estado do Pará, Gustavo. Eu estou com medo porque eu já estudei o Estatuto Federal. Eu estou com medo de confundir. O que tem que fazer? Pega o Estatuto Federal, Lei 8.112, pega o Estatuto do Estado do Pará, coloca ao lado, os estatutos vão na mesma ordem, né? Vão falando o início, provimento e vacância, direitos e deveres, direitos e vantagens, parará. Normalmente vem na mesma ordem. Você vai marcando, vai vendo o que é igual e o que é diferente. O que for diferente, pega uma caneta lá, marca texto e já marca. Eu já dei várias aulas de outros estatutos. O Estatuto Federal, por exemplo, fala que o prazo entre nomeação e a posse é de 30 dias. Depois da posse, para entrar em exercício, o prazo é de 15. Já vi outros estatutos colocando prazos diferentes. Colocando 30 aqui, 30 lá. Colocando 15 aqui, 15 lá. Colocando que aqui é 30 mais 30 prorrogável, do outro lado são 10 improrrogáveis. Ou seja, o ente federado pode estabelecer o prazo que ele quiser. Então, no teu estatuto lá do Estado do Pará, o prazo é quanto? O prazo é 60 dias. Marca, porque lá era 30. Então, tudo que for diferente, você marca, passa para um papel, e isso eu estou falando, claro, se você tem o Estatuto Federal na cabeça. Se você não tem o Estatuto Federal na cabeça, claro que você não vai fazer isso. Você vai estudar direto o Estatuto do teu ente federado, óbvio. Mas eu estou falando isso porque eu já dou aula, né? Já dou aula há quantos anos? Já dou aula há mais de 15 anos. E eu sei que quase todos os alunos estudaram o Estatuto Federal. Tá legal? Então, primeiro, saber separar. Gustavo, é Estatuto Federal mesmo, concurso federal, está no programa, eu vou estudar. O que cai mais? O Estatuto todo. Antes de mais nada, já tratei disso, já expliquei lá no QR Code do capítulo 1. O direito administrativo é o ramo do direito que não é codificado. Não está tudo compilado. Por isso, né, diferente do direito civil, que tem o Código Civil, direito penal tem o Código Penal, direito constitucional tem a Constituição, direito administrativo tem legislações espalhadas e muita coisa não está em lei nenhuma. Por isso é que no direito administrativo, a doutrina exerce uma importância mais importante do que em outros ramos do direito. A doutrina em direito administrativo é até mais importante do que nos outros ramos, porque nos outros ramos são mais legalistas. Tem muita lei. No administrativo tem pouca lei. Isso faz com que as questões de concurso em direito administrativo sejam, na maioria das vezes, doutrinárias. Na maioria das vezes, você tem que ter raciocínio, você tem que entender direito administrativo. Eu não sei quem que inventou que direito administrativo é decoreba. Mas não é mesmo. A pessoa que inventou que direito administrativo é decoreba deve ser aquela pessoa que não consegue estudar bem em prova de direito administrativo. Então, você tem que entender, não adianta decorar. Mas existem tópicos de direito administrativo que estão devidamente positivados, que estão legislados. E aí, o que você acha que vai acontecer na hora da prova? O examinador, ele prefere elaborar uma questão simplesmente retirando aquele assunto da lei, na base do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pega lá a Lei 8.112 no computador, escolhe um artigo, copia, Ctrl+C, cola, Ctrl+V e altera alguma coisa para perguntar se está certo ou errado. Ou simplesmente deixa do jeito que está e pergunta se está certo ou errado. Certo ou errado? Certo. De acordo com o artigo 125 do Estatuto. Isso não mede conhecimento. Por que eu estou falando isso? Este Estatuto Federal é o ponto de direito administrativo que está mais positivado. Porque o Estatuto Federal, a Lei 8.112, traz todos os direitos e deveres do servidor ali enumerados. Então, isso faz com que você tenha que ler os artigos da Lei 8.112 todos com calma. Tem que entender, mas tem que ver como é que está escrito. Tem que acompanhar a letra fria da lei. Tá legal?
Você tem que estudar, então. Vamos lá. Primeira parte, provimento e vacância, cai sempre. Toda a parte de direitos e vantagens do servidor, tomando muito cuidado com as licenças, marca aí, cuidado. Eu fiz quadrinho esquemático explicando todas as licenças a que o servidor tem direito, quais que são remuneradas, quais que não são remuneradas, quais que o tempo contra a aposentadoria, quais que não conta, quais licenças o servidor em estágio probatório tem direito de tirar, quais que não tem. Todas as informações resumindo um quadrinho. Você tem que entender aquele quadro e depois decorar o quadro. E principalmente, processo administrativo disciplinar. Toda a parte de regime disciplinar, quais são as sanções aplicáveis ao servidor, como que é o processo, quais são as fases do processo. A última parte do Estatuto Federal, que é a parte de Seguridade Social, essa sim, quase não cai em prova. Então, olha teu edital, o edital ele costuma esmiuçar. Lei 8.112, provimento e vacância, direitos e vantagens, licenças, afastamentos, processo administrativo disciplinar, regime disciplinar, ponto. Quase sempre o edital vem assim, para ali em regime disciplinar. Então, se vier assim, não vai cair Seguridade Social. A não ser que venha Seguridade Social. Ou então, se no item do edital não estiver esmiuçado, tiver só Lei 8.112, aí você tem que estudar ela toda. Tá legal? É isso, gente. Valeu.